educação alimentar, e isso depois passado aos filhos, com certeza é o que eu sempre brinco, né? Eu, como dentista, não trato de dente, trato de gente. O Sim. dente é uma parte. Então, é uma parte do todo, e o todo estando bem, está tudo bem. Deixa eu aproveitar o senhor. Tem uma das oportunidades que esteve aqui no Gente que Fala, o senhor tentou me ensinar, porque quando a gente fica velho é difícil de aprender, o uso correto do fio dental. Eu cresci imaginando que o fio dental... Mas aí o senhor deu algumas explicações que nas minhas décadas de vida eu nunca tinha ouvido. Isso e a fita dental, que são diferentes, Sim. mas a forma de usá-los é igual. Um dente, ao redor dele, ele tem um espaço que chama sulco gengival. É um espaço de gengiva com profundidade de 1,5 mm de profundidade, ele quando é normal. E o fio dental, de uma forma muito simples para explicar. O dente tem 5 lados, que é o lado da bochecha, o lado da língua e o lado que morde. São 3. Isso a escova de dente vai limpar. Porém, o espaço lateral dele, que é onde ele tem contato com os demais dentes, dente a dente, é o fio ou a fita dental que vai limpar. Só que as pessoas usam de forma errada, em geral. Elas não fica entram... olhando para mim quando o senhor diz de forma errada. Em geral. Brincadeiras à parte, o momento é muito importante. O que acontece é que a pessoa introduz o fio dental entre os dentes e vai em direção à gengiva, e ao invés de remover e limpar a parede do dente, ela tira o grosso da sujeira, mas impacta alimento dentro desse sulco gengival, que é no espacinho de gengiva, e não limpa aquela parede lateral do dente. Então o fio e a fita dental, elas devem ser introduzidas entre os dentes, fazendo uma letra U, como se abraçasse o dente e introduzir suavemente dentro da gengiva. E aí vir esfregando, vamos usar de um termo fácil, esfregando a parede lateral do dente e voltando no mesmo espaço, fazendo a letra U para o dente vizinho. Entrando suavemente dentro desse suquinho gengival e limpando, removendo a placa bacteriana. Sim. E aí nós podemos discorrer um pouco mais depois sobre isso. Doutor Alexandre, o senhor tem um projeto para combater anemia nas escolas? Isso. Escolas e também naquelas populações que são mais vulneráveis. Por exemplo... o senhor trabalha em São Paulo e no Nordeste, é isso? Isso. Uma semana em cada local. Na ponte aérea. Na ponte aérea. Onde é que é o Nordeste que o senhor trabalha? Na Paraíba. Na Paraíba. João Pessoa e Campina Grande também. Quer dizer que lá tem outra ponte aérea, lá é ponte terrestre. Terrestre. Mas as estradas estão boas. Sim, que maravilha. que é uma exceção no Nordeste, né? Sim. Aliás, do Brasil, né? Nossas estradas, com exceção das nossas paulistas aqui, que são excelentes, né? Mas você sai do estado, já tem um choque. Mas como um projeto desse para combater a anemia? Não, anemia, ela é uma doença até negligenciada até então. Né? Por quê? As pessoas falam, a anemia está totalmente controlada. Não está. Há vários anos que ela vem crescendo. E hoje... Aumentando o número de anêmicos? Anêmicos, e principalmente crianças e gestantes, mas né, nesse nosso caso, nesse nosso projeto, nós visamos mais as crianças, principalmente as mais novas, porque a anemia, ela não dá um sintoma característico. A criança pode ter depressão, por exemplo, a criança pode ter hiperatividade, déficit de atenção, déficit de aprendizagem, cansaço, mas são sintomas genéricos. Só que, se não tratado rapidamente, essa criança vai ter um déficit cognitivo permanente. Atrapalha a vida dela para o futuro também. Ela adoece mais. Então, hoje, aqui no Brasil, existem alguns estudos que até 90% das crianças da área estudada têm anemia. E aqui em São Paulo, a gente acha que tem pouco, né? Mas não. Fizemos agora um estudo em uma escola pública municipal e vimos que 30% das crianças entre 6 a 8 anos estavam com anemia. E um dado interessante que eu não tinha feito até então, exames nos professores. E pasmem, 27% dos professores estavam com anemia. A anemia está ligado à depressão também. E muitos professores têm depressão, que é uma das causas de afastamento do trabalho. Desculpa a minha ignorância, mas o que é anemia?
Nós estamos falando de projeto, tal. O que é? Nós temos vários tipos, né, de anemia. Essa, especificamente, é a anemia ferropriva, ou por deficiência de ferro. O ferro é um mineral essencial para fabricar as células vermelhas, o nosso sangue. Uhum. Quando falta ferro, quando ele está deficiente, não produz sangue suficiente, a hemoglobina, as hemácias. Então, você passa a ter deficiência disso. Então, o sangue, ele não leva os nutrientes e o oxigênio para todas as células do nosso corpo. Hoje não se cozinha mais em panela de ferro, esse tipo de coisa. Pregos, né? Zancou prego da colocava panela, prego no feijão. E uma coisa interessante, porque esse ferro não é absorvido pelo corpo. É uma coisa interessante. Nossos avós colocavam, né, o prego lá para você... Para a hora de cozinhar o feijão. Mais ferro. Isso. Então, a Jéssica ficou assustada. Eu tô aqui. Não, eu sei disso. Eu queria até fazer alguns adendos. Por favor. Não sei se é o melhor momento, mas enfim. Claro. O que acontece, né? Essa questão da anemia existe há muitos e muitos anos. A gente sabe que existiu lá no passado um programa do governo, né? Para combater a anemia na população. E a intervenção do governo foi colocar sulfato de ferro nas farinhas, porque farinha é um alimento que toda a população consome, então toda farinha, se você pegar lá na lista de ingredientes do seu pão, primeiro ingrediente, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Foi uma intervenção do governo há muitos e muito tempo atrás para combater essa anemia da população. Percebe-se a partir dos dados do doutor aqui que não foi eficiente, né? Porque hoje existem uma série de intervenções, né, que a gente precisa levar em consideração, talvez lá atrás não estavam levando, que é a forma com que esse ferro está chegando no seu corpo, a condição que ele encontra para ser absorvido, né, se o teu estômago tá bom, tá preparado para quebrar e separar e usar esse ferro, se ele não tá, se o intestino também tá bom, se não tá. E eu preciso dizer, né, defendendo também a minha bandeira, eu sou nutricionista especializada em vegetarianismo, né, e veganismo, então eu tenho certeza, até para quebrar aqui nesse momento um tabu da população, que essa população que o doutor examinou provavelmente não é vegetariana, comprovando que o fato de você comer carnes vermelhas, né, na alimentação e carnes brancas, etc., não é um fator determinante preventivo para você não ter a doença. Eu digo isso porque muitas pessoas não se tornam vegetarianas com medo da deficiência de ferro. É importante esclarecer. As pessoas não têm consciência disso quando imaginam adotar a prática de se tornar vegano. Não tem consciência do que é. Não tem consciência de que vai limitar ferro, porque passa na frente desses fast food aí, é um negócio adorável. Praça de alimentação de shopping. Nossa, Isso aí é um dos grandes problemas, né? Porque hoje as crianças, elas têm anemia por dois motivos. Ou porque comem errado, nesse caso, fast foods, comidas processadas, refrigerantes. Desculpa, lá na Paraíba, não vamos ficar aqui, lá na Paraíba, o senhor passou numa praça de alimentação, o senhor viu aqueles cartazes sugerindo esses... Tem um que diz que como é que é? Grelhando desde de antes da guerra. Pois é, então você vê que são alimentos processados e tem muita coisa ali que eles não falam que tem, né? Sim. Então, né, são conservantes ali que fazem mal. Refrigerante, por exemplo, ele tira o cálcio e faz com que o ferro não seja absorvido pelo corpo, por exemplo. Já outras impede a absorção do ferro, é isso? Impede. E outra coisa também importante é que tem crianças que não têm o que comer. Então, tem esses dois extremos. Uma que tem uma boa condição socioeconômica, que come errado, que é a grande maioria hoje, e outras que não têm o que comer. Geralmente, crianças de escolas públicas municipais, estaduais, crianças que vivem... Por que a pesquisa em escolas? Porque escola... isso tem que vir de casa, não é? Isso, mas a escola é um local mais fechado para a gente trabalhar. Uma amostragem, né? Mostrar. E outra, você mobiliza professores, pais de alunos, você... essa parte de erradicação de anemia parte de um exame que nós fazemos, né, de
hemoglobina periférica. A partir daí, as crianças que têm anemia, nós vamos fazer uma suplementação com ferro nano, com a nanotecnologia, né? O ferro nano e outras vitaminas minerais, porque eles são melhor absorvidos pelo corpo, né? A doutora falou bem que é muito importante essa questão do corpo utilizar o ferro, ser bem utilizado. E o nosso corpo, ele tem uma limitação diária de quantidade de ferro que ele pode absorver, que é em torno de 10 a 20 miligramas. Então, você dá 100, 200 miligramas, por isso que tem os efeitos colaterais, né? Constipação, os dentes ficam escuros, né? Também. Então, e isso faz com que a mãe não dê por aí. Mas sabe, Zancopé, a anemia é uma coisa muito séria e realmente vem desde a educação de base dos pais e é uma síndrome, a gente pode chamar às vezes até de uma pandomia, quer dizer, algo espalhado em todas as faixas etárias, porque vem desde pequeno. Por exemplo, nós que trabalhamos na minha área de implantodontia e peço exames, é muito comum ver paciente anêmico. Além disso, por exemplo, nada é por acaso nas nossas conversas, da última vez nós estivemos aqui e conversamos também um pouco sobre pacientes operados bariátricos, como eu, né? E minha família, boa parte. É muito alto o índice de anemia em pacientes por causa dessa absorção de ferro. Pacientes tem uma dieta especial? Desculpa, agora tem Não, ela deve ser balanceada, como de qualquer ser humano, de qualquer cidadão, ela deve ser balanceada. Acabou de dizer, passou por uma cirurgia bariátrica. Hoje, Serginho, baixa aqui para mim, Serginho. O senhor tem uma... Tem que ter preocupações no ferro, em alguns alimentos ricos em ferro, para você ter essa absorção, para não ter a anemia. Assim como pacientes na área humana, oncológica e animal, também. Por exemplo, nada é por acaso, eu vi essa semana uma reportagem fantástica de uma empresa criada em Florianópolis, que ela fabrica sorvetes para pacientes que passam por tratamentos de quimioterapia, né, e etc., que ficam com a cavidade bucal muito sensível, não conseguem se alimentar, mas é um sorvete rico em proteína, em carboidratos e tudo que o organismo precisa para não entrar em estado anêmico com um paciente cancerígeno, por exemplo. Então, são preocupações que a gente vê hoje em vários setores, desde a criança até o adulto, de alguma forma para suprir essas anemias que estão muito comuns. Por isso que eu falei de uma pandomia, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, em junho de 2018, eles colocaram uma nova diretriz sobre anemia, em que eles afirmam que mais que uma doença, é uma urgência médica. Ou seja, a Sociedade Brasileira de Pediatria reconhece realmente que é uma urgência médica, que se não tratada rapidamente, leva a danos permanentes cognitivos nessa criança. E uma coisa interessante, que anemia não é só nas crianças, né? Os idosos pode, inclusive, simular Alzheimer, demência nos idosos, uma anemia grave. Para você ter noção, nesse estudo que fizemos aqui em São Paulo, teve um caso muito interessante. Uma das professoras estava com 5,7 de hemoglobina. Uau. E eu fiz isso aí. Uau. Falei, olha, anemia grave, tem que ir para o hospital. Eu perguntei a ela, é somente cansaço, depressão. Olha, tem que ir para o hospital. E ela foi no dia seguinte trabalhar de novo. A diretora me contou isso aí, que levaram ela à força para o hospital. E ela ficou simplesmente 3 semanas na UTI. Uau. E aí só pôde ser operada do problema que ela tinha depois de 4 meses. Olha só, e o médico falou, olha, esse programa salvou sua vida. Isso é uma coisa legal. Um exame simples, hemoglobina. Na verdade, se me permite, a gente fala que tem aquela frase famosa, né? Você é o que você come. A gente costuma dizer na nutrição mais minuciosa que você é, na verdade, o que você come e o que você absorve daquilo que você come. Então, às vezes, as pessoas acreditam que só pelo fato de elas estarem consumindo, né? Tá tudo bem. Mas não, a gente tem que sempre estar atento a essa coisa da situação
do corpo da pessoa. É muito comum ver pessoas com gastrite, com uso de protetores de bomba de próton, né, de protetores antiácidos, e aí isso tudo atrapalha o pH do estômago e que vai atrapalhar também a absorção não só do ferro, mas de outras vitaminas importantes, o zinco também, o cálcio também. Então as pessoas não têm essa noção de que precisa existir um ambiente específico e equilibrado para que tudo seja bem absorvido, né? Então, essa coisa da anemia realmente, ela vem em 3 estágios antes, né? Primeiro você tem a deficiência a baixa da ferritina, né? Onde o corpo está conseguindo manter ainda a hemoglobina num estado legal, que é o último fator, mas a ferritina já demonstra uma baixa. Aí depois disso você vai ter uma baixa do ferro sérico, que é o ferro que está circulante no seu organismo. Então quando o corpo já começa a não ter mais nem o circulante nem o estoque, daqui a pouco vai faltar para a hemoglobina também. São como a gente chama, fatores vitais, né? Então o corpo vai dar prioridade sempre para aquilo que é vital e vai começar a deixar a desejar no cabelo, na unha, né? Em outras, no fôlego, né? Que são coisas menos vitais aí. E aí depois é que a gente tem o estágio final, que é realmente caracterizada a anemia, que daí é a baixa da hemoglobina, né? Então, ela pode ser prevenida antes também. Se você fizer exames um pouquinho mais periodicamente, você já consegue detectar essa baixa quando está ainda no estágio de ferritina ou ferro sérico. Doutora Jéssica, o que leva uma pessoa a ser vegetariana? Muitas motivações, né? São vários motivos. Um quadro aí que seria uma motivação? Uma motivação principal das pessoas, sim, pode ser a saúde, né? A questão de perceber, de ouvir falar cada vez mais o quanto esse hábito alimentar está envolvido com melhoras de questões de colesterol alto, pressão alta, proteção contra o câncer, proteção cardiovascular. Então, sim, essa pode ser uma grande motivação. Também por apetência, né? E principalmente por fazer essa conexão em que no seu prato existe um animal que passou por um sofrimento. A maioria das pessoas que chega até mim querendo mudar a alimentação percebe que não quer mais compactuar com o sofrimento animal, não quer mais ser parte de um sistema que é extremamente cruel e principalmente que está acabando com o ambiente da nossa única casa, que é o planeta Terra. Então ele é um sistema que já não se sustenta mais, já não está mais a nível assim, a gente vai acabar com as nossas florestas por conta de pasto e de plantação para ração de gado, sendo que você pode ir direto na plantação e pegar o alimento diretamente para o consumo, você pode cortar esse caminho. Mas, né? Doutora Jéssica, eu sei que, aproveitando que o doutor Mauro Gerson está aqui, se eu tenho uma dor de dente, eu vou procurá-lo. Certo. Né? Mas quando eu procuro uma nutricionista? Quando Sim. você quer fazer melhoras sinceramente, são tantos os ganhos numa consulta de nutrição que eu não consigo nem listar. Mas, principalmente, lógico, melhoras de saúde, a própria disposição, melhoras físicas, estéticas, melhoras mentais, né? Se você tem uma deficiência, como ele estava falando aí da questão da demência, a B12 também está relacionada com isso. Então, às vezes você tem uma questão cognitiva que está baixa, a nutrição ela é o primeiro caminho a ser melhorado para daí então você pensar em medicamentos, suplementações, mas o teu hábito de vida está extremamente ligado a todos os sintomas que você tem, que você às vezes considerou normais a tua vida inteira, achando que sim, sempre foi normal eu ter aquela dor de cabeça, aquele desconforto, a vida inteira sempre foi normal eu ter uma prisão de ventre, minha vida inteira foi assim, e não é normal, esse não é o normal. Mas é mais fácil eu ir no médico, o médico me receita, todas as vezes que a gente vai no médico, a gente sai doente, né? Então, porque ele vai receitar alguma coisa. Principalmente, só me fazendo adendo. Por favor. Pergunta, a maioria das pessoas procura um médico nutrólogo, um nutricionista, que nós devemos, inclusive, trabalhar em conjunto, claro. É muito importante isso aí. As pessoas querem emagrecer. Né? A maioria quer. Mas aí ela descobre lá todos os outros questões que ela pode. Lá ela melhora tudo. Exatamente. Mas procura um nutrólogo, uma nutricionista, um nutricionista para emagrecer, é isso? A maioria.
Pelo menos nosso, Sim. acho que o teu Bastante. caso, Lógico que o mais, no meu caso, as pessoas querem mesmo mudar o hábito alimentar com relação às carnes e todos os derivados animais. Porém, lógico, o segundo foco principal pode ser emagrecimento, pode ser a melhora de um sintoma, de uma dor, como eu comentei, né? Tenho uma gastrite, não sei como Mas o melhorar. que o doutor Alexander falou agora, né? Me parece que é o atrativo, né? Eu quero emagrecer. mais de 50% da nossa população adulta está acima do peso. Então, isso é uma preocupação, porque aí gera um tsunami de doenças cardiovasculares no futuro. Exato. Câncer também. Enfim, as pessoas pensam mais na beleza, No estético, né? no estético, mas quando elas começam a emagrecer, que aí realmente melhora a disposição, ânimo, melhora tudo na pessoa Autoestima. realmente. E eu devo dizer Os que dentes, né? melhora tudo. Sabe, Zancopé, eu costumo usar uma filosofia de vida que eu acho que se aplica individualmente a cada pessoa. Você tem que ter, lógico, os seus limites, respeitando do próximo. Mas a vida hoje, a gente brinca da nossa geração, que a gente jogava bola de gude, brincava com carrinho de papelão, e éramos muito felizes. A simplicidade é buscar a felicidade. Quer dizer, a alimentação, existem N gamas de alimentações saudáveis, veganas, vegetarianas, carnívoros. A pessoa não é obrigada a deixar de ser. Todo extremismo, eu acho que busca infelicidades da pessoa. Até religiosos, culturais, políticos. A pessoa que busca extremismos, ela não consegue conviver numa sociedade maior. Isso vale para a alimentação. Quer dizer, o importante é achar aquela alimentação balanceada que vai te trazer bem, não vai te trazer anemia, não vai te trazer problemas de saúde, obesidades e aí por diante. Eu só tenho que fazer um parênteses. Quando a pessoa está focando, né, quando essa palavra extremismo é usada de repente com relação à restrição alimentar, né, vinda de uma escolha, de um vegetarianismo, de um veganismo, a gente normalmente está focando naquilo que a gente não pode comer e isso parece muito aprisionador, parece extremista. Sim. Eu só tenho que deixar assim o foco claro que assim quando as pessoas buscam essa escolha, elas estão focando não só no benefício próprio, mas numa consciência que elas adquiriram de outros aspectos que elas percebem que tudo isso está agregando. Então elas já não veem isso mais como algo muito radical, e sim como algo necessário. É quase como se fosse assim, como que eu não pensei nisso antes? Com certeza, por isso que eu falei que várias formas são de ser feliz. Você não é feliz só de um jeito. Claro. Todo mundo consegue ser feliz de alguma forma. Achar seu canto e não achar aquilo como castigo. Claro. E nem como um extremismo. Quer dizer, você consegue ser feliz de diversas formas. E buscar esse equilíbrio é o mais importante. Cada um vai achar seu ponto. Deixa eu pedir a gentileza dos senhores para conversar com a doutora Ciomara Catalano. Doutora Ciomara, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutora Ciomara, eu gostaria de... Serginho, baixa aqui para mim, por favor, Serginho. Fico ouvindo curioso. Está apitando aqui dentro, Serginho. É impressionante. Desculpa, doutora Ciomara. Imagina. Doutora Ciomara, eu gostaria de conversar com a senhora queda de cabelos, né? Sim. Existe diferentes tipos de queda de cabelo? Existe. Esse é um problema que aflige tanto homens quanto mulheres, né? Existem vários tipos, sim. Eu estava ouvindo vocês aí conversando, e uma das causas, inclusive, é carencial mesmo, seja por uma dieta mal feita, seja pela própria pós-operatória de uma cirurgia bariátrica, onde você tem um síndrome desabsortivo, você pode ter uma queda de cabelo advinda disso, pode ter, e por situações de estresse físico e emocional, e o estresse físico pode ser a própria cirurgia, pode ser uma doença, uma internação, e pode também ter por alterações hormonais, por exemplo, síndrome de ovários policísticos, né, onde você tem efeito exagerado de um hormônio ou diminuição de outro, e, além de tudo, a própria calvície, que é uma herança, né, você tem uma predisposição e uma resposta exagerada a um hormônio que às vezes nem está alterado, né. Então, doutora são várias Ciomara, maneiras de se abordar. A senhora é dermatologista, eu sinto que a minha testa está se alongando, né? Aí, tem algum tratamento que impeça esse alongamento de testa? Tem, sim, tem. Assim, depende da fase em que a gente pega, né? Se a gente ainda pega numa fase que tem alguma condição de reverter o processo, sim.
Depois de um determinado tempo sobre esse sistema, a gente já tem uma cronificação e aí uma alopecia cicatricial, a gente já não consegue repor esses fios perdidos. Então depende do momento em que a gente encontra o paciente aí com essa testa alargada que você está falando. Doutora Silmara, eu vou na farmácia e vejo aquela prateleira com milhões de ofertas de shampoos anti-queda. Isso funciona? Existe? Olha, na verdade, o shampoo não vai impedir a queda, principalmente se a gente está falando que a queda é um processo interno, né? Por necessidades médicas e também. Então, a história do shampoo, e que eu acho válida a associação, é que ele limpa o couro cabeludo, as pessoas podem ter uma dermatite, são coisas que dificultam a reposição do cabelo, ele vai melhorar o aspecto da haste, ele vai deixar o cabelo mais solto, que dá uma falsa sensação de volume, mas que é bem-vinda também. Então, o shampoo, como um adjuvante do tratamento, ele é super bem-vindo, mas ele não vai impedir a queda, porque a queda não é por um motivo externo, e sim por um motivo interno. Eu estou na mesma farmácia, né? E além dos shampoos, eu vi lá suplementos vitamínicos. Os suplementos vitamínicos, para esses pacientes que têm uma indicação, e para isso a gente avalia o paciente, né? Tem que ter uma avaliação, porque cada caso é um caso. Se ele tem uma carência, se ele tem uma anemia, se ele tem uma deficiência de zinco, de ferro, aí essa reposição com o suplemento vitamínico vai ser direcionada para essas necessidades do paciente. Agora, ele pode ter uma carência genérica, acaba ajudando na reposição dos fios novos, né? Eles vêm um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais saudáveis. Doutora Silmara, agradeço a tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Você está acompanhando o Gente que Fala. Nós estamos em plena temporada das chuvas, né? Esta semana, São Paulo foi castigada. E a Prefeitura de São Paulo está trabalhando todos os dias para evitar riscos. Está podando árvores para evitar queda de galhos, quando venta forte, né? Removendo aquelas árvores com risco de queda, realizando limpeza de córregos, limpando bueiros e boca de lobo para melhorar a drenagem da cidade e evitar alagamentos. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte. É muito importante jogar o lixo no lixo, desde aquele papelzinho de bala até o entulho de uma obra, aquele móvel velho que você não quer mais. O lixo é um dos maiores problemas na época das chuvas, porque ele entope os bueiros e os ramais de drenagem. E aí já viu, né? A água sobe para a rua, volta mesmo. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 100 ecopontos espalhados por todas as regiões da cidade. Lá você pode fazer descarte gratuito de pequenos volumes de entulho, sofás, guarda-roupas e outros móveis velhos. Vamos fazer a nossa parte? Para saber mais, acesse chuvasdeverão.prefeitura.sp.gov.br. Operação Chuvas de Verão, Prefeitura de São Paulo. Retornaremos em instantes. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há 7 anos é a universidade particular preferida do mercado profissional. Mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que desejar. Use sua nota do Enem e venha estudar com desconto de até 100%. Unip, qualidade comprovada. O Colégio Objetivo Integrado conquistou o primeiro lugar no Brasil no IDEB e chegou pela 8ª vez ao primeiro lugar no Enem. O Colégio Objetivo conquistou mais de 6.400 medalhas em Olimpíadas Científicas, incluindo o primeiro título para o Brasil de campeão na Olimpíada Internacional de Física e de campeão em programação na Copa do Mundo de Robótica Júnior. Objetivo, excelência em todas as áreas do conhecimento. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810, Santos. Conosco hoje o nutrólogo Dr. Alexander Azevedo, a nutricionista doutora Jéssica Rodrigues, o cirurgião dentista Dr. Mauro Gerson
e a oncologista veterinária, a doutora Renata Sobral. Doutora Renata, o que é oncocaine, é isso? Oncocane. Oncocane, desculpa, a gente tem mania de falar inglês em tudo. É italiano. A gente acha que sabe tudo. A Oncocane é um centro veterinário especializado em tratamento de câncer animais, aqui em São Paulo, localizado em Moema. Eu sou a responsável clínica da equipe, somos um grupo de veterinários oncologistas, anestesistas, patologistas e intensivistas, né? O câncer hoje em animais de companhia, né, e aí eu me restringo a cães e gatos, são as espécies que a minha equipe atende, é uma das doenças mais frequentes em animais longevos hoje, né. A gente percebe que hoje o cão, principalmente o cão e o gato, fazem parte natural das nossas famílias, né. Hoje eu sou do tempo em que o cachorro não era membro da família. Hoje ele é. Hoje ele é o filho, hoje ele é o companheiro, hoje ele é o irmão, né. E faz parte, está completamente muito bem Quando a senhora ouve hoje uma conversa como a do Duda Júnior ali, conversando com a senhora sobre o animalzinho que ele adotou. O Border Collie que ele adotou na ONG, né? Sim, isso é cada vez mais frequente. Isso é. Eu sou formada há 25 anos e eu já vi mudanças de como os tutores, hoje, inclusive, o nome do dono, do proprietário, não é mais dono. Não é nem mais dono e nem proprietário, mas sim tutor, é aquele que cuida, aquele que tem a tutela, aquele que preza pelo bem-estar e pela saúde do seu companheiro. O que a senhora está ouvindo aqui de nutrição, né, com todos aqui, a senhora está ouvindo e concorda em parte, discorda em outras partes, colocando no seu segmento. Sim, concordo, acho muito rica essa discussão, e existem trabalhos hoje muito bem publicados em revistas científicas, assim, de referência fora do Brasil e no Brasil também, que hoje o cão e o gato, ele tem o potencial de chegar à longevidade que ele chega hoje em virtude de melhora de nutrição, né? Então, vou falar uma coisa aqui que a senhora vai ficar... Mas a gente, né, o cãozinho chegava embaixo da mesa e o que você estava comendo aqui, você ia passando para ele, ia repartindo com ele. É isso. Não tinha seleção de alimentos para o cão. Não. Há uns 40, 50 anos atrás, o cão, vamos colocar o cão como modelo, sim, né? Sim. O cão era aquele que ficava no quintal da casa, muitas vezes restrito a uma área, amarrado ou acorrentado, e ele era o quê? O guardião daquele ambiente. Hoje não, hoje o cão ganhou... O Gerson viu a situação, que desculpe interrompê-la, mas... Pois não, por favor, desculpa. E hoje ele é o cão, ele é o companheiro que dorme no sofá, tem um espaço para ele. Dorme na cama, Dorme na cama. Tem roupas, né? Tem roupas, tem uma coleção, na verdade não tem nem roupas. E né? velho verão. O senhor tem um animalzinho em casa? Não dá tempo. Doutora Jéssica, tem um animalzinho? Gostaria muito, mas não tenho também. Doutor Mauro? Sancopé? Tô até com vergonha, que minha idade eu acho que parece que o raio cai na minha cabeça sempre, em todos os assuntos, né? Eu tenho um cão e um gato, o gato há 10 dias, ambos adotados de ONGs, de cuidadores. Parabéns. O cão se alimenta de uma ração sem transgênicos e com batata doce, assim por diante. E o gato a gente já começou no mesmo sentido. E sabe que eu tinha uma ave, há alguns anos atrás, o tema nutrição, tudo, ela faleceu. E o diagnóstico da veterinária, eu vi a cena dela falecendo por um infarto causado que eu só dava ração de boa qualidade, era um papagaio, só que eram as sementes, e aquilo era óleo puro. Eu deveria ter dado mais alimentos naturais também, para que não entupisse o coração com a gordura da semente de girassol, semente de abóbora, tudo que aquela ração proporcionava. Então eu falo, o raio cai na minha cabeça nos assuntos, parece. E o aspecto câncer nesses animais, nos pets, hoje é o termo. Bom, o cão e o gato são espécies que desenvolvem câncer com alguma frequência, assim como pessoas, como seres humanos, né? Na verdade, quem tem DNA, quem tem vida, tem potencial de desenvolver um câncer em algum momento da vida. O que acontece? Assim como na espécie humana, cânceres são mais comuns em animais mais velhos. Por quê? Porque você vai ter com o passar do tempo, o acúmulo de algumas mutações, e isso favorece o desenvolvimento de alguns cânceres. E a nutrição tem
tem bastante a ver com isso também, né? Alguns hábitos alimentares também podem favorecer o desenvolvimento de algumas neoplasias ou alguns cânceres em animais, mas o fato de hoje cães e gatos viverem mais por uma nutrição melhor também os propicia doenças de pacientes idosos. Eu tenho muita curiosidade com relação a essa questão da ração, porque, né, hoje em dia tem comidinhas congeladas, a vácuo, preparadinhas para o cão. Eu queria saber, lógico, acho que a forma de preparo, a questão é que você não vai colocar tempero nem óleo, né, nessa comida, então ela é puramente cozida, mas eu queria saber se realmente é mais interessante a comida, o arroz misturado com legumes para cães, né, gatos eu sei que não seguem tanto esse segmento, do que a ração, ou uma mistura dos dois é legal, porque eu percebo, por exemplo, uma amiga minha tem uma Shih Tzu, velhinha já, talvez uns 10, 11 anos, e ela mudou a ração depois de muitas tentativas, e a cachorra agora tem mais disposição, finalmente, com 11 anos de idade. Então, o que é melhor? É uma boa pergunta, isso me perguntam em toda consulta, né? E outra, por ser oncologista, muitas pessoas pensam ou incriminam, entre aspas, que ração, por ser uma comida comercializada, onde existe aditivo de alguns conservantes, nitrito, nitrato, que tem um potencial, vamos dizer assim, mais cancerígeno, né? Muitas pessoas questionam, é melhor da comida, é melhor da ração? Ainda não existem trabalhos que realmente confirmam. Mais sódio também, né? Na sódio, ração. Isso. Acontece assim, é fato que hoje os cães vivem mais por uma nutrição melhor, e acredito que isso seja um reflexo de ração. A ração realmente propiciou, minimizou possibilidades de alguns déficits nutricionais, como, por exemplo, anemia, déficit proteico, né? Agora, eu vejo um grande interesse dos tutores hoje em cozinharem para os seus animais. E aí eu tenho algo além, eu coloco algo além do que só uma dieta balanceada, mas ali tem também o afeto, né? Cozinhar para o seu cão é você que está preparando o alimento dele como se estivesse preparando o alimento para quem você ama, né? Para o seu filho, para o seu companheiro. Eu preciso dizer, sem brincadeira, eu já tive paciente que tinha balancinha, tudo bonitinho para pesar e preparar a comida do cachorro, porém o paciente que veio se tratar comigo comia sanduíche e refrigerante e comia mal. Isso é bem frequente. Doutora Renata, de verdade. Humanos, né, vamos colocar dessa forma assim, tem mais facilidade para diagnosticar um problema tão grave quanto o câncer. Mas e um animalzinho que não reclama, não pode dizer, preciso ir lá, estou com uma cárie aqui, preciso ir no Dr. Gerson para fazer um implante, ele faz É uma boa pergunta, porque muitos dos meus pacientes chegam para mim com um diagnóstico um pouco mais já, com a doença já avançada, então o diagnóstico tende a ser tardio. O fato do cão, do gato não verbalizar, né, não dizer, olha, estou com uma dor aqui, ou estou com um desconforto ali, então o tutor é realmente atencioso o suficiente em perceber que o animal tem algo de diferente, ou muitas vezes o diagnóstico às vezes é um achado. Então, por exemplo, eu sou cirurgiã também. Então, eu opero muitos pacientes com tumores hepáticos, tumores esplênicos. Cirurgia em cães e gatos? Sim, cirurgia. Opera pacientes, nós estamos falando de pet, cães e gatos. Os meus pacientes são cães e gatos. Sim, a senhora é oncologista veterinária, aí eu me surpreendo com a história da cirurgia específica nesse segmento, por favor. Sim, eu diria a maioria dos pacientes com cães, gatos com câncer, invariavelmente vão passar por algum procedimento cirúrgico, né? Dos tumores mais frequentes que nós temos hoje, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, são tumores de pele em cães e gatos, tumores mamários, tá? E o que nós chamamos de sarcomas, que são tumores que causam volume, né? Que causam massas. E, em algum momento, a gente tem que intervir cirurgicamente. A castração, ela reduz a chance de câncer? A castração das fêmeas reduz muito a chance de câncer mamário. Das gatas também, tá? Porque a grande maioria dos tumores mamários em cadelas são desenvolvidos, são estimulados por hormônios que elas produzem no ovário. E no caso dos machos? Dos machos, o câncer prostático no macho, se a gente puder fazer um paralelo, né? Câncer de mama na cadela, câncer prostático em cães. Eles também podem ocorrer em virtude de estímulo hormonal, mas via de regra eles são menos frequentes nos machos do que
os cânceres de mama na cadela. Mas sim, a sua pergunta é, sim, a castração minimiza a chance de tumores, sim. É uma coisa que Pois vocês não. recomendam. Sim, quase todo, eu diria todo veterinário recomenda a castração como controle não só de natalidade, somos um país onde temos muito cães errantes nas ruas, Principalmente gatos também, né? gatos também, tá? Sabe, Zancopé, você fez um comentário do ser humano e o ser animal, o gato e o pet, mas o ser humano, com relação ao câncer, você falou que se expressa, não se expressa não, Zé. É igual o cão e o gato, que o tutor vai ter que ver algum inchaço, algum mancar, alguma coisa. Porque por isso que se faz check-up constante o ser humano. Um câncer, por exemplo, falou de próstata. E outros exames é assintomático, não dói. Um câncer de mama muitas vezes não dói, não aparece se não tiver a palpação. Então, a pessoa, o ser humano, se não cuidar, se não se cuidar a si próprio, se autoexaminar, fazer um check-up, pelo menos, dependendo da idade, começando uma vez por ano e depois, se necessário, diminuir, ele também vai ter um câncer igual a um pet. Ele vai ter um câncer sem diagnóstico, e quando diagnosticado, às vezes é tarde. É um diagnóstico Então, é tarde. fundamental o ser humano entender que o câncer no ser humano também não é sensível. E existe essa necessidade do check-up anual ou semestral também nos bichinhos? Nós recomendamos. É feito? E as pessoas fazem? Não vou dizer que todos seguem a risca, Não, não, mas né? é feito. Sim, sim. Pego o meu pet e faço Faz um exame Sim. de uma sangue? anamnese que eu Usualmente, os senhores sempre recomendam. usualmente, a gente percebe isso com mais frequência em tutores mais atentos, né? Doutor Tutores mais Gerson, o cuidadosos. senhor é cirurgião dentista. Eu várias vezes brinquei aqui nesses momentos. Aí, se eu estou com dor de dente, eu sei que eu tenho que... Né? Anemia, eu vou saber se eu fizer um exame detalhado e tal. Mas placa bacteriana, é isso mesmo, não? Sim. É aparente? Eu sei que eu tenho, ou eu tenho que ir lá e... A placa bacteriana é uma película que se forma sobre Nós a parede. estamos falando Sim. de sintomas que não são aparentes. Exato. Né? Então, nos animais, um problema de câncer não é aparente, anemia não é aparente, mas fala-se tanto dessa placa bacteriana, do tártaro, né? Então vamos tentar explicar para que todos entendam de uma forma simples e fácil. Sim. A placa bacteriana, de uma forma simples de explicar, é resto de alimento com açúcares, e açúcares naturais, não é obrigado a ser o açúcar, pode ser o açúcar que consta na fruta, que é a frutose, no leite a lactose e outros açúcares, unindo a bactéria e forma uma película sobre a superfície do dente. Essa película, ela leva em média 24 horas para se formar após uma excelente higienização. Suponha-se que você foi a um dentista, te fez uma limpeza dental, daqui 24 horas você vai ter placa bacteriana se não estiver higienizando corretamente na parede do dente. Essa placa, ela é invisível num primeiro momento. Só que ela começa a se acumular. Então, no decorrer da semana, a pessoa começa a ver uma crostinha branca, que ela é removida com uma higienização perfeita, com o uso da escova de dente, o fio dental, isso se remove. O tártaro é a calcificação dessa placa. Então, cálcio presente na saliva mesmo, começa a se depositar sobre aquela placa e aquilo começa a virar uma pedrinha dura. Num primeiro momento, esse tártaro também não é visto. Porque geralmente ele se forma, talvez, ele existe um suco gengival, que eu expliquei que era entre o dente e a gengiva, a pessoa começa a ver às vezes a gengiva sangrando, acorda com o travesseiro com sangue, ou quando vai escovar sangra, a gengiva fica um pouco avermelhado. Se nós afastarmos de uma forma cirúrgica para mostrar, o tártaro ele se forma dentro daquele suco gengival que nós falamos no começo do programa, na parede do dente. E é uma pedrinha que está escondida dentro da gengiva. Quando a pessoa já vê a pedra fora, muitas vezes ela já vê uma retração da gengiva também. E quando vai ver, teve perda óssea, porque o tártaro vai provocando a perda óssea que sustenta o dente. Nesse momento, a pessoa, além de alto sangramento, às vezes vê mobilidade dental, e é onde vai perder o dente. Fora todos os riscos que a gente estava falando agora há pouco de sistema nosso como ser humano. Então, existem vários casos relatados com problemas de acúmulo de tártaro e placa que levam, por exemplo, a uma endocardite bacteriana, um problema no coração causado por essa bactéria que está na boca. Então, o tártaro, depois de 7 dias que ele começa a se formar, não consegue mais remover com a higienização caseira, só em dentista. Então, imagina uma pessoa que vai uma vez cada 6 meses. Se ela não estiver mantendo aquela higienização bem feita, cada 6 meses é até muito tempo para ela ir a um dentista. O senhor disse que isso provoca problemas no coração?
Um dos problemas que podem ser causados Sim. é o problema no coração, por uma bactéria que ela é muito similar à bactéria existente na válvula do coração, Sim. e vai se aloja e causa uma inflamação no coração, chama endocardite bacteriana, e leva Que e eu estou casos que levam a satisfeito óbito. com a alimentação que eles estão prescrevendo aqui, né? Essa questão das bactérias, eu, uma vez conversando com o meu dentista, ele me explicou que também você pode ter, assim como a gente pode ter uma modificação bacteriana no intestino, dependendo daquilo que a gente come ou das nossas emoções, uma situação de estresse, né, que a pessoa Sim. pode passar, também pode mudar a flora bacteriana bucal. Sim, né? e dão as E estomatites, dão as candidíases. Isso, e aí também herpes, piora, pode ter uma zósteas. propensão maior à cárie, né? Por causa de um estresse, um trauma, alguma situação em que ela esteja passando e que está mudando essa flora da boca. Com certeza, Né? com certeza. Existem alguns estudos que eu não li, mas ouvi falar, né, relatos entre a questão de atletas de alto rendimento, que isso pode afetar, inclusive, isso aí, né, doutor? Doutor, afeta até um pouco mais simples, afeta o começo da nossa conversa hoje aqui no Gente que Fala, afeta a nutrição, afeta aquela criança que não consegue se alimentar e vai levar um grau de anemia por uma cárie, uma dor de dente. Isso é muito comum nas periferias e onde a população mais carente sofrem problemas sérios dentais e leva a má nutrição. O atleta de alta performance, assim como as pessoas que têm um bom nível socioeconômico, por exemplo, se entra hoje num hospital, se entrar aqui próximo da gente, por exemplo, no Hospital do Coração, uma das primeiras coisas que fazem é um check-up na boca. Se tiver problema, eles vão encaminhar para o tratamento odontológico, porque é aquilo que nós falamos. Check-up na boca? Sim, senhor. É para ver se não tem cárie, se não tem tártaro, se não está com problemas, para essas bactérias não influenciarem, por exemplo, no coração. O que o senhor acabou de dizer. Eu acabei de dizer. Pois não, senhora Maria Cristina, por favor, vamos aproveitar o momento para esclarecer cada... Cãozinho não faz escovação. Mas faz limpeza de Faz tártaro. limpeza de tártaro, é super importante, Tanto é, Maravilhoso. e aqui também colocando a possibilidade deles terem câncer de cavidade oral, é um dos tumores relativamente frequente em cães. E aqui vale também os check-ups, né? Nem sempre o tutor, às vezes, vai lá e observa, abre a boca do seu cão para avaliar se existe alguma pequena ferida na região da boca. Existem tumores que acometem, principalmente cães, que são altamente malignos, que podem metastatizar e causar uma debilidade muito grande nos seus animais. E hoje também temos veterinários odontologistas, tá? Que fazem limpeza de tártaro, fazem tratamentos dentários, assim como em pessoas. Eles não usam aparelho ainda, né? Mas talvez seja uma questão de tempo. Mas sabe, Zé, eu comecei ainda estudante e fiquei durante 5 anos no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, que é um prédio dentro onde é a Santa Casa, o Santa Isabel. Sim. É um prédio, e naquela época, inclusive, foi um dos princípios da AIDS. E um dos sinais, porque existem sinais e sintomas. Sintoma é aquilo que o paciente sente e te relata, e sinais é aquilo que a gente pode ver junto. E um dos sinais era dentro da boca um sarcoma chamado sarcoma de Kaposi, que muito acontecia e acontece em pacientes com aidéticos, né? Aidéticos. Só que é importante lembrar que o câncer bucal, e isso existem campanhas corriqueiras do CROs, é muito comum em pacientes tabagistas e uso excessivo de álcool. Então, vale até como um alerta. A doutora está aqui, é expert na área de câncer. Cachorro não fuma nem bebe. Mas tem outros fatores que levam ao câncer bucal. Mas dizendo que câncer bucal é algo comum nos seres humanos também e tem que tomar cuidado. Por isso que eu brinco que eu não sou um orçamentista. Eu sou um cirurgião dentista que faço consulta. E isso a gente prega na classe odontológica, porque o paciente no Brasil... ele paga uma consulta de psicólogo, de fonoaudiólogo, de médico, mas no dentista ele quer fazer orçamento. E o meu conhecimento, e se eu ver alguma coisa, eu não faço orçamento, eu faço diagnóstico. Isso é muito importante de conscientização, inclusive da classe odontológica, a gente fala. Porque se nós diagnosticamos, por mais que a pessoa não seja um cirurgião, ela vai saber encaminhar para a pessoa certa e salvar uma vida, que é o primeiro princípio. Doutor Alexander, nós começamos falando com o senhor sobre essa campanha de combater a anemia nas escolas, né? Mas até que ponto se consegue conscientizar? Porque não é a criança, né? O senhor vai na escola, mas é a família, né? Até que ponto se consegue conscientizar? A família, os professores também, mas isso é... Professor com anemia, o senhor me falou aí, eu fiquei assustado. Isso é uma coisa importante, porque a criança pode levar
essa mudança para dentro da casa dela. Então, não é só diagnosticar e dizer parabéns, você tem anemia, não, nós temos que tratar e temos que orientar para que ela tenha uma nutrição melhor, tenha uma alimentação melhor. Nós sabemos que, como nós falamos antes, muitas não têm o que comer, principalmente das escolas públicas, né, municipais, as de creche, que no estado de São Paulo fornecia merenda nas férias para as crianças terem. Não sei se ainda faz isso. Isso é importantíssimo. O que é bom, eles costumam cessar. Principalmente nos municípios mais carentes, em que a criança sai de férias até bem, né, até nutrida ou alimentada. Quando volta, ela volta magrinha, volta mal mesmo. Isso aí eu converso com vários prefeitos, né, da cidade interior, e é dessa forma. Então, hoje em dia, é uma tendência de continuar essa alimentação, inclusive nas férias. É muito importante, porque realmente, principalmente no Nordeste, usa-se muita farinha, come poucas verduras. Aquela farinha lá não é enriquecida como essa que a doutora Jéssica se referiu. Sim, acho que de todo o Brasil não é? São caseiras, ela é artesanal. Ela é artesanal. Muito da mandioca, né? Da mandioca. É artesanal. A pessoa faz tapioca. Isso, do milho. São carentes realmente de várias vitaminas, minerais. Acho que o brasileiro tem que lembrar também, né, de retomar o hábito de comer mais feijão. Doutora Jéssica. É bem simples no Nordeste, acho que né, eficiente também. Bastante. Barato. Feijão de corda. Feijão de corda, que é o que... O famoso feijão verde lá que chama. Isso. Mas, doutora Jéssica, se eu acho que estou acima do peso, né? As pessoas falam, eu não acredito. Aí eu a procuro para a senhora me colocar numa dieta, a senhora vai dizer, não faço milagre? Não, imagina, de maneira alguma. Eu vou fazer sempre o melhor possível e, enfim, tentar quebrar qualquer mito, tabu social, que existem muitos com relação à alimentação, onde as pessoas às vezes até gostam de um alimento, porém estão evitando ele, achando que aquilo, de alguma forma, não está alinhado com o objetivo dela, ou ela cria um bloqueio com relação àquele alimento, e é o meu papel dizer para ela que não, que aquele alimento ele é saudável e ele pode estar inserido num contexto favorecendo ainda assim o objetivo dela, seja emagrecimento, melhora da saúde. Ser vegano ou vegetariano? Estou na dúvida. Essa diferença, ela é pequena. Todo o vegano é vegetariano estrito, porém nem todo vegetariano estrito é vegano, né? Essa diferença, ela acontece da seguinte forma. Todo vegetariano não vai consumir nenhum tipo de carne, seja ela frutos do mar, carnes mais exóticas, nenhuma vez, nenhum dia do ano. Mas aí o vegetariano, ele pode ter subseções, onde ele pode ser ovo-lacto vegetariano, ele vai consumir ovos e leite derivados. Ele pode ser lacto vegetariano, então não tem consumo de ovos, porém de leite derivado sim. Ele pode também não consumir leite derivados, mas ovos sim. Tudo vai, né, da apetência e do que é o hábito alimentar dele. Ou ele pode ser vegetariano estrito. Este não vai consumir nem ovos, nem leite, nem mel, nem própolis, nada que venha de uma origem animal. Nem própolis? Não, nem mel? Não, nada que venha de origem animal. Então, todo o vegano é um vegetariano estrito, porque a dieta dele é esse modelo. Só que o vegano, ele abrange não só a questão da alimentação, mas de todo um hábito de vida, visando um posicionamento contra uma indústria de crueldade animal, de exploração animal. Então, o vegano, se ele for assim, se tiver, né, na questão da conscientização dele, ele pode não frequentar zoológicos, ele não vai usar roupas de couro, nem de lã, porque ele sabe que isso vem de uma indústria onde existe exploração animal. O posicionamento do vegano é para além da alimentação e para uma mudança global que ele quer ver acontecer. Não vai nem em zoológico? Nem banco de couro no carro. Nem banco de couro no nem carro. Jaqueta de couro. Nem jaqueta de couro, nem cosméticos testados em animais. Porque vai aprisionar o animalzinho. Depende de cada cabeça, né? Mas aí já... Se for um animal selvagem, provavelmente não. Os pets, a gente entende que eles têm essa vontade própria de ser companheiro do ser humano. E eles foram domesticados. Já uma onça, um macaquinho,
não queria estar ali. Eu acho que ele ia preferir estar na floresta. Então, aí, esse discernimento que é uma linha, assim, tênue, mas necessária a ser falada, né, discutida para a gente ir cada vez mais assimilando essas ideias. Doutora Renata, quem é tutor em casa, né? Qual é o procedimento? Quando ele percebe? Porque quando eu estou com dor de dente, eu repito, vou no Dr. Mauro. Mas quem é tutor de um animalzinho, né? Qual é o momento? O que ele deve se atentar? Porque leva para pentear, leva para tomar banho, leva para cortar as unhas, leva para tudo, mas aí é um estágio maior, né? Bom, a recomendação é, caso o tutor perceba que seu animal mudou o comportamento, ele está mais apático, menos interativo ou comendo menos, ou ainda visualmente, né, alguns sinais, como o colega falou, seja alteração, algumas massas passíveis de serem vistas ou palpadas, ou ainda sangramento por orifícios naturais, recomenda-se sem dúvida uma avaliação por um colega veterinário, não necessariamente um oncologista, mas um colega veterinário, que caso diagnostique ou avalie a possibilidade de um câncer, a recomendação é encaminhar para um oncologista veterinário. Doutor Mauro, o senhor tem um endereço eletrônico que eu localize rapidamente ou só pela dor de dente? Pode olhar no site nosso, que é www.implantesbrasil.odo, de odontologia, né, odo.br. Em quanto tempo eu tenho que visitar, fazer um orçamento? Você deve fazer a tua prevenção no máximo a cada 6 meses, desde que, bem orientado por um colega, você faça essa prevenção diária em casa também. Se não, lembra que em 7 dias você já começou a ter tártaro. Doutora Renata, é um endereço eletrônico para localizá-la? O site da Oncocane é www.oncocane.com, não tem BR. O meu e-mail renatasobral@oncocane.com. Doutora Jéssica Rodrigues, o endereço. Através do e-mail, é jessica.suanutri@gmail.com, Jéssica com J e 2 S. Doutor Alexander de Azevedo, onde eu encontro o livro Pais Inteligentes, Filhos Saudáveis? Tem nas livrarias, nosso site também. Qual é o site? dralexander.com.br e no nosso site do Brasil Nutrido, né? brasilnutrido.com.br. As pessoas que quiserem apoiar essa nossa causa, podem fazer doações e ganhar o livro digital, inclusive. Maravilha. O senhor está saindo para Paraíba hoje ou está voltando da Paraíba? Eu cheguei hoje de Brasília. Aí Sim. vou ficar... Ainda faz escala. Aí eu faço escala. Agradeço ao doutor Alexander de Azevedo, que é nutrólogo, a nutricionista a doutora Jéssica Rodrigues, a oncologista a doutora Renata Sobral, a oncologista veterinária e o cirurgião dentista doutor Mauro Gerson, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço.